Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para mais um Drops Entre Vozes, né? O nosso programa pré-jogo da véspera sempre da rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo sempre convidados, né? Dos respectivos clubes, né? Neste caso, Inter e Bahia, neste domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio, o Inter tentando ter a liderança, Bahia tentando se recuperar da derrota, né, do final do meio de semana contra o Flamengo, tomou 5-3, acabou caindo o técnico Roger Machado. A gente vai entender um pouquinho melhor como vem esse Bahia, também destrinchar um pouquinho as coisas com a parceria com o Stat Inter, né? Você sabe, o Stat Inter faz os nossos cards pré-jogo aqui e a gente vai debater um pouquinho esse jogo de logo mais no Beira-Rio, Inter e Bahia. Comigo, o Leandro Bez, né, que já é parte deste canal, né? É uma das vozes do Gigante. E hoje, como convidado, o jornalista Lucas César, né, que faz um trabalho independente, cobre Vitória, cobre Bahia também, e hoje está aqui para falar conosco. Obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo à Voz do Gigante, meu xará. Boa noite a todos. Né, agradecer esse convite maravilhoso, né, deixar esse grande abraço aí para toda a galera de Porto Alegre, né, toda a galera que gosta do Inter. Né, para mim é uma honra muito grande falar com vocês. E é um Bahia que chega amanhã para enfrentar o Inter bastante pressionado, né, o torcedor ansiando, né, por um bom resultado, quer uma reação imediata. O Bahia que esteve ali na primeira página da tabela, né, de classificação da Série A, e com os últimos resultados, o Bahia caiu de posição e hoje já é o 12º, né, e precisa muito desse triunfo amanhã contra o Inter para, quando nada, dar uma paz, né, no CT Evaristo de Macedo, né, para poder, com a chegada do novo técnico, né, poder ter um ânimo, poder motivar os seus jogadores a voltar ao campeonato, a voltar a brigar por coisas grandes, uma vez que o Bahia, no ano passado, né, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019, fez um primeiro turno brilhante, mas caiu de produção, teve flertando ali com a Taça Libertadores, e o torcedor do Bahia sentiu o gostinho, né, de estar próximo de uma classificação de uma Taça Libertadores, que é de novo, mas o Bahia, sem dúvida, vive um momento de muita pressão e precisa desse resultado contra o Inter, e que tem um tabu, né, que o Inter defende contra o Bahia, que o Bahia nunca venceu o Inter no Beira-Rio, jogando pela Série A no Beira-Rio. Já venceu no Estádio Centenário, né, mas no Beira-Rio o Bahia ainda não conseguiu derrotar o Inter, e quem sabe pode ser que amanhã o Bahia possa ter essa façanha de trazer os 3 pontos para Salvador. Eu lembro de uma derrota do Inter no Beira-Rio para o Bahia na Sul-Americana, né? Esse tabu é válido pelo Campeonato Brasileiro. O Inter caiu lá em 2014, né? Mas mesmo a gente conversou fora do ar, né, sobre essa troca de comando técnico, né, do Roger. Acho que é por aí que a gente começa a entender esse Bahia do técnico interino, né, que vai vir para cá, enquanto ainda não é anunciado um novo treinador. Mas acho que é um jogo difícil, né, Bel? Não sei o que tu acha. É um jogo difícil. Não, até dizer, enfim, um abraço, obrigado pela gentileza de nos receber aí, Lucas ao quadrado hoje, né? O que mais me causou surpresa, Lucas, durante a semana, foi que o presidente do Bahia, que é um cara, enfim, com uma mente totalmente aberta, um cara, né, progressista pra caramba, um cara que é admirado por todo mundo, Brasil afora, foi forçado a demitir o Roger, né? Eu acho que chegou numa situação insustentável, né? E se aventou uma possibilidade de se contratar o Luiz Felipe Scolari, algo que pareceu uma coisa muito estranha, né? E isso procede mesmo? O Filipão ainda é um nome no radar aí do Bahia ou está descartado? Olha, é um nome que foi muito ventilado nesses últimos dias aqui em Salvador, também o nome do Dorival Júnior, e aí veio para um nome já internacional, o Miguel Ramírez, que comanda o Independente Del Valle, né? E aí, como essa situação de você ver em 2019 o Flamengo apostando em Jorge Jesus, se deu certo. O Avaí também colocou um treinador português também ainda em 2019 e caiu. Aí veio o Domenech no Flamengo. Então, aquela situação de vamos apostar em algo novo, né? Dar um upgrade no Bahia, né? Tentar ver se é no nome internacional que o Bahia possa voltar aos trilhos dos triunfos. Né? Mas ainda é muito embrionário, ainda é muito assim no achismo, a especulação.
né? A gente não tem assim, dizer assim, um nome muito forte que possa assumir o Bahia. Inclusive, quando se fala de Felipão, muita gente se remete a um Felipão que ainda está lá em épocas diferentes do futebol brasileiro, né? E também, com todo o respeito ao profissional Felipão, que é muito querido em Porto Alegre, pelo que ele já fez no Grêmio na década de 90, né? Pelo que ele já representa na história também do Grêmio e também no futebol gaúcho, vamos dizer assim, de modo geral. Mas é algo que é meio que incongruente, né? O Bahia jogar de uma forma de posse de bola, de triangulação, de jogar com a bola no chão. E o Felipão, ele é meio que um trabalho em que o time tem que jogar por uma bola, que às vezes usar muito contra-ataque. Então o Bahia meio que mudaria da água para o vinho. Então seria muito que um choque muito de ideologia de trabalho. Eu acho que o Bahia pode, assim, tá esperando sempre uma boa oportunidade, né? O Belintani já deixou muito claro que é um treinador que está desempregado. Não acredito que o Bahia vai pagar alguma multa para tirar um treinador que está trabalhando em outra agremiação. O Bahia vai buscar, sim, aquele que não está vinculado a algum time. Até porque o momento financeiro, pandemia, o Bahia também está vivendo um momento financeiro muito delicado. Então, não acredito que o Bahia vai pagar alguma multa para trazer um treinador que seja nativa. Mas deixa eu te perguntar, surpreendeu para vocês, né, que acompanham o Dia do Bahia, a demissão do Roger? Assim, eu acredito que eu vejo essa demissão do Roger algo que já era factível. Não tinha por onde isso não acontecer. Eu sempre falava nos grupos e pessoas próximas que existe aquilo do futebol, né, que o jogador ele corre pelo treinador. E há bastante tempo os jogadores do Bahia já não corriam para o Roger. Né? Parecia que estavam meio desconexos. Trabalhava durante a semana, mas quando ia para o campo, para o jogo, para colocar em prática aquilo que foi trabalhado, a gente não via isso, não via fundamento, bola parada mesmo. Acho que isso aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? Que o Bahia venceu por 2-1 com 2 gols de bola parada. Algo muito raro. E se você for fazer um estudo desse jogo que o Bahia venceu por 2 gols de bola parada e os jogos anteriores, é uma distância enorme. Então, assim, o Roger, ele se perdeu na situação da hierarquia. Né? O Roger sempre falava na coletiva, não, eu utilizo a hierarquia. Se o jogador titular está machucado ou está suspenso, principalmente aquele que está machucado, quem é um reserva imediato já entra como titular. Mas tinha jogadores que já estavam em um momento, né, muito melhor, que poderia ter essa chance. Né? Então, talvez a forma de enxergar a partida, isso acabou saturando a imagem do Roger com o torcedor, com a imprensa, né? E aí os resultados naturalmente não aconteceram. O jogo contra o Flamengo, eu diria que está esperando a derrota, mas não da maneira que foi. Né? Claro, a gente sabe como é o Flamengo, mas o jeito que o Bahia jogou contra o Flamengo parecia que era um rachão, né, que a gente chama ali do sábado, na véspera do jogo, que era descompromissado e que o placar pouco importava. Né? E tanto que o primeiro gol do Flamengo com o Pedro foi assim, né? Uma falha do Lucas Fonseca com o Anderson. Gol é impressionante. De uma forma que aí viralizou aí no país inteiro a forma descompromissada que o Bahia estava jogando. Então, o jogador já não correu para Roger, e eu acho que a demissão do Roger era factível, mas para o Bahia mudar essa chave e voltar a ser um Bahia que foi de 2019, mudanças maiores precisam ser feitas ainda. E Lucas, o que a gente pode esperar do Bahia para o jogo deste domingo aqui no Beira-Rio? O que mudou já no time desde a derrota do Flamengo para esse domingo? Olha, quem vai comandar o Bahia vai ser o auxiliar fixo, o Cláudio Prates. Então, não acredito que o Cláudio vai fazer umas mudanças profundas, até porque o Bahia que perdeu para o Flamengo, se representou e treinou em Pituaçu, onde o Bahia está jogando, porque a Fonte Nova está servindo como hospital de campanha para a Covid-19. Talvez seja entregue agora em dezembro, né, mas ainda nada muito confirmado. Então, o Bahia treinou em Pituaçu e fechou a preparação, né, hoje no CT do Grêmio. Então, o Cláudio Prates não deve mudar muita coisa. Talvez a volta do Gregory, que cumpriu suspensão, né, o Ronaldo, que não enfrentou o Flamengo por questões contratuais, os dois devem brigar pela posição ali como primeiro volante. Né? O Daniel deve ser mantido como segundo volante,
eles que substituem o Flávio, que foi negociado para o futebol da Turquia, né? Então, o desenho do meio de campo ali na cabeça de área seria esse. Pelas pontas. E o Gilberto, que hoje, talvez eu diria que o dono da posição não tem talvez uma sombra para o Gilberto. Né? O Fernandão, que acabou rescindindo com o Bahia, que era talvez o reserva imediato. Mas aí veio o Saldanha, que é um garoto da base, que é um bom jogador, mas ainda imaturo, perde alguns gols fáceis, mas é uma promessa, né? A gente chama aqui de uma promessa aí do Bahia, quem sabe nos próximos anos o Saldanha seja amadurecido, seja lapidado, né? Para quem sabe ser esse reserva para o Gilberto ou outro jogador que venha para a posição. Nas laterais, né? O Zeca, que não pode jogar por questões contratuais, o Moisés também, no caso aí do Inter, também não vai jogar. E aí deve ser o Juninho Capixaba na esquerda, o Nino na direita, porque o João Pedro está lesionado, né? Uma lesão no joelho e está em tratamento. A zaga, aí existe uma possibilidade de manter o Lucas Fonseca e o Juninho, ou pode ser que o Hernando, de repente, possa pintar como uma surpresa no lugar do Lucas Fonseca, Hernando que já passou pelo Inter, pelo Goiás, né? E no gol, né, o Anderson, uma vez que o Douglas está recuperado, mas como voltou a treinar recentemente, não acredito que o Douglas possa, né, ser titular, né, nesse jogo de domingo. Então acho que o time, poucas mudanças aí para contra o Inter, talvez a volta do Gregory e do Ronaldo entre os 11. Até ajudando, né? Vamos puxar o primeiro card do Stat Inter aí, as estatísticas do Vitória. Tem o provável time, né? Que o Lucas bem trouxe, né? Acho que deve ser por aí. Ronaldo, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e o Juninho Capixaba, né? O Juninho Capixaba, ex-jogador do Grêmio, para quem não lembra, jogou alguns grenais por aqui. Gregory Danielzinho, o Rossi, ex-jogador do Internacional também, né? Passagem bem apagada aqui por Porto Alegre, mas vai jogar aí pelo Bahia. O Rodriguinho, que para mim é o jogador mais famoso, entre aspas, aí do time do Bahia. Elber e o Gilberto também, com passagem pelo Internacional. O que me chama a atenção ali, Bez e Lucas, é o dado dos últimos jogos, né? O Bahia não venceu nos últimos 4 jogos, né? 2 empates, 2 derrotas, 21 jogos na temporada de 2020, com 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E outra coisa que chama a atenção é o retrospecto fora de casa, né? É igualzinho, né? São 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Chama atenção o retrospecto do Bahia é recente. É uma situação bem complicada, né, Lucas? O retrospecto recente do Bahia, que está 4 jogos sem vencer, por isso chega tão pressionado a Porto Alegre. Eu acho que só no gol, acho que pelo que o Lucas falou, segue o Anderson, né, em vez do Ronaldo, né, Lucas? Porque acho que ele colocou o Ronaldo no gol, ali no card, mas é o Anderson, sim. Até porque também tem o Matheus Claus, né? Que é o goleiro que é bastante conhecido aí no futebol gaúcho, né? E pode também, quem sabe, pintar também como titular, uma vez que o Anderson está sendo bastante criticado pela imprensa, pelo torcedor, né? E aí o Anderson pode perder essa posição, mas não acredito que jogou o Anderson jogou contra o Flamengo, foi? Isso. Ele que falha contra o Flamengo. Exato. Ele que ele falhou. Exato. Então, assim, não acredito que vai ter muitas mudanças na estrutura tática do Bahia. É bem essa estrutura mesmo. Talvez com essa volta do Gregory, né, para ser o primeiro volante, né, ou o Ronaldo, depender da escolha do Cláudio Prates, mas o time é esse, o Danielzinho, o Rodriguinho e o Elber e o Rossi aberto pelas pontas, e o Gilberto, né, titular. Gilberto que está prestes aí de completar 100 jogos com a camisa do Bahia. Na verdade, vai completar nesse domingo 100 jogos com a camisa do Bahia, diante do Inter no Beira-Rio. Tem outro card aqui do Stat Inter também, com algumas estatísticas do Bahia, né? Vamos ver se tu concorda, Lucas. A gente geralmente coloca aqui o card do Stat Inter e geralmente o nosso convidado concorda ou não. Geralmente está batendo, né, com o que a gente coloca aqui. O Bahia tem a terceira menor posse de bola por jogo e é a equipe que menos comete falta. Tem o maior número de chutes sofridos por jogo, né? Então abre muito espaço para o adversário. Tomou gol em 5 dos 6 jogos disputados, sendo 3 gols de cabeça, tendo a segunda pior defesa do campeonato,
causa, né, do último jogo contra o Flamengo, tomou 5-3 lá em Salvador. As principais fragilidades: apresenta dificuldade na construção com a posse, sendo bastante dependente da criatividade do Rodriguinho, que é o meia, que a gente falava agora há pouco. Tem problemas na bola aérea defensiva, já que 30% dos gols que sofreram saíram assim esse ano. Por outro lado, pontos fortes: costuma se dar bem quando tem espaço para contra-atacar, é mais forte pelo lado esquerdo. Grande parte dos gols saem por este lado, com o apoio do Juninho Capixaba e do Elber. Tá certo? Tá errado? É mais ou menos por aí o Bahia que a gente pode esperar no Beira-Rio amanhã? Mais ou menos isso aí. E principalmente pelo lado esquerdo, quando a gente fala de Elber. Né? O Elber, que é um destaque do Bahia desde o ano passado, 2018, quando ele chegou ao clube. Né? O Elber, apesar disso, ele vive os momentos de instabilidade, mas é um jogador que ele é mais incisivo, ele parte para cima, ele não apesar da pouca estatura, ele não tem medo, né, da marcação forte, o marcador é alto. Com o Elber não tem esse empecilho, né, ele vai para cima, é um atacante que, quando o que a gente chama no futebol, quando o bicho pega, joga no Elber, que o Elber pode resolver. Né? Mas o Rossi também tem dado conta do recado pelo lado direito. Né? O Rossi, ele é um atacante que o próprio apelido dele, né, de Búfalo, como chama, ele é um atacante de muita raça e muita vontade. Então, a mesma vontade que ele chega pelo lado de ataque pelo lado direito, ele também recompõe. Então, ele meio que ajuda o Nino na recomposição e ajuda os volantes também na marcação pelo lado ali. Mas o Bahia sempre gosta de atuar pelo lado esquerdo. Né? O Elber às vezes muda também de posição. Às vezes o Elber cai pelo lado direito, o Rossi cai pelo lado esquerdo. O Rodriguinho é um meia que ele dá essa dinâmica no meio, tenta aquele passe para deixar o Gilberto de cara para o gol. Né? O Rodriguinho, que eu digo que foi uma contratação muito boa por parte da diretoria do Bahia, é um cara experiente, né, de Corinthians, de Cruzeiro, né, e sabe que também em um lance pode decidir a partida. E as pontas sempre as válvulas de escape do Bahia. Contra-ataque, a gente vai ver muito isso no jogo, o Bahia abrindo o contra-ataque pelos lados. Ano passado era com o Arthur Vitor, que hoje está no Bragantino, e o Elber pelo lado esquerdo. Então sempre muito pelos lados, para tentar esse cruzamento, ou o Rodriguinho chegando na entrada da área, ou o próprio Gilberto dentro da área para finalizar. Né? O Bahia que gosta muito de jogar pelos lados, né? E aí é por aí que o Bahia tenta surpreender os adversários. Tem mais um card ali, Leandro Bez, com o nosso, geralmente o olho nele, né? Que é o último, o destaque da equipe do Bahia, que a gente sempre escolhe um jogador. E o escolhido é ele, Gilberto, né? Ex-jogador do Internacional, passou por aqui também. Centroavante bastante móvel, foi artilheiro do Bahia em 2019 com 27 gols. Então fez bastante gol ano passado e continua, né, como maior artilheiro da equipe em 2020 com 7 gols. Vive um jejum, não marca, faz 8 jogos, né? 8 jogos de jejum. E se tratando do Inter, né? Tem uma cornetinha do nosso querido Stat Inter, né? Dizendo que isso preocupa, né? E é claro, né? Como eu disse, a famigerada lei do ex com o Gilberto, que tá num jejum, né? Mas ainda segue um jogador importante, Lucas. Olha, se tem uma lei que eu respeito, é a lei do ex, cara, porque olha, essa é fatal. Alguns dizem que a única lei que funciona no Brasil é a lei do ex, né? A vídeo Luiz Adriano agora, né? A única lei que funciona, né? Exato. Então, assim, o Gilberto, ele tá, né, esse jejum de 8 jogos sem balançar a rede, né, artilheiro do Bahia. O Gilberto, inclusive, despertou o interesse do Grêmio, né? O Grêmio procurou o Bahia, procurou o Gilberto entre o jogador e o representante, ok, mas aí quando chegou no Bahia, olha, libero, mas aí é 4 milhões de euros. E aí o Grêmio recuou, né, porque já tinha investido uma especulação, né, uma pesquisa no Ceará, né, pelo atacante Kleber, e aí também a mesma situação, o Ceará pelo destaque, pelo que o Kleber fez nas finais da Copa do Nordeste, justamente contra o Bahia, para proteger, né, para blindar o jogador vamos dizer, do assédio, tanto do futebol nacional como internacional. Né? O Ceará protegeu o jogador, aumentou a multa, e o Bahia, que costuma sempre negociar pelo que o jogador vale, não
o Bahia ele não facilita muito, né, nas negociações. Claro que depende muito do que o Bahia vai ganhar no retorno desse jogador que ele pode oferecer, mas de valor de Gilberto, 4 milhões de euros, e aí o Grêmio recuou, e aí o Gilberto segue, e é um grande nome de centroavante no Bahia. O Fernandão deixou o clube, abriu mão de receber 1 milhão do Bahia, o contrato acabaria agora em dezembro, né? E aí o Bahia só tem como opção, né, como centroavante, Gilberto e o Matheus Saldanha, que é revelado pela divisão de base do Bahia. Não deu o Kleber, não deu o Gilberto, mas estão tentando o Cavani, né? Dizem Que agora que... é Cavani, né? Lucas, deixa eu te perguntar, o que é uma dúvida da galera do Internacional aqui, e até a gente falou do Moisés, que está à disposição contra o Bahia, por justamente pertencer ao Bahia. E o Zeca, hein? A gente viu o Zeca em campo contra o Flamengo, né? Aparecendo nos gols do Flamengo, falhando. É um jogador que veio com uma grande pompa do Santos para o Inter, numa troca com o Sacha, daí vai emprestado para o Bahia. Para o pessoal que não está acompanhando muito o Bahia, como é que está o Zeca aí em Salvador? Olha, o Zeca, quando ele chegou em Salvador, ele ficou marcado por outra situação extracampo, né? Que se rolou naquela época, em fevereiro, ali, Carnaval da Bahia. Não é só uma surpresa, né? Porque já sabia dessa má fama aí do Zeca, né? E aí foi pego no Carnaval, todo mundo sabe como é o Carnaval de Salvador, não dispensa apresentações. E aí o Zeca, no momento da folia, né? Foi pego ali, ele tirou uma foto e aí já viralizou, a torcida já não gostou, e aí o Roger Machado era o treinador na época, disse que ia resolver internamente, né? E o Zeca, ele, na verdade, ele apareceu mais nesse momento em que o Campeonato Baiano, quando teve a pandemia e a interrupção dos campeonatos estaduais e também do Campeonato Rio, aliás, com o futebol de modo geral, e o Sub-23 do Bahia, que era comandado pelo Dado Cavalcante. E aí o Sub-23 teve que ser desmanchado, era líder, né? O Sub-23 líder do Campeonato Baiano, classificado. O Dado, quando deixou o Bahia, já deixou o Tricolor já classificado para a próxima fase do estadual. O Zeca, ele apareceu justamente nesse momento, quando não havia mais o Sub-23. E aí o Roger, que assumindo o time principal, né, na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, meio que, vamos dizer assim, Bahia jogava hoje pela Copa do Nordeste, vamos supor, contra o próprio Ceará, e amanhã jogaria contra o Fluminense de Feira de Santana, pelo estadual. Era bem assim, o Roger comandava o jogo e comandava outro. E aí o Zeca apareceu no jogo do estadual, né? O Juninho jogava o time com o jogo da Copa do Nordeste e o Zeca jogando pelo Campeonato Baiano. O Zeca apareceu assim. E contra o Flamengo, vou dizer assim, uma opinião que acho que o Roger, ele foi meio que, vamos dizer assim, cabaço, como se chama muito no futebol, né? Foi meio que juvenil. Ele sabia que o Flamengo marca com a pressão alta, marca em cima e não dá para o adversário sair com a bola no chão, principalmente essa saída de bola. Então, era para ter colocado o Zeca, como ele é ambidestro, colocar o Zeca pela direita e o Juninho, como ele tem uma certa velocidade, para tentar brecar o Isla. O Isla e o Everton Ribeiro ali deitaram no Zeca. O Zeca olhava para a bola já tinha passado a milhão. Né? E quando ele percebia o Everton Ribeiro e o Isla já estava ali, dentro da área. Então, assim, faltou, não sei se o Roger já estava estimulado a fazer essas mudanças, a observar melhor o adversário, mas faltou essa malícia do Roger na montagem, né, do time, principalmente dessa linha de defesa contra o Flamengo. Né? Não dá para vacilar com um time que gosta de pressão alta, gosta de adiantar essa linha, né, de atacantes, que justamente são uma linha de atacantes muito rápidos. Então, o Roger faltou essa atenção, né, diante do Flamengo. O Zeca ainda falta aparecer. Né? Não é ainda o reserva, talvez, ideal para o Juninho Capixaba, não é sombra. O Juninho, eu diria que Juninho, o zagueiro, Juninho Capixaba, Gilberto, né, e Rodriguinho são jogadores que têm posição já cadeira cativa, vamos dizer assim, no time do Bahia. Mas deixa eu te perguntar, ele tem jogado como lateral esquerdo, então não lateral direito. Exato, não lateral direito, esquerdo. O Zeca hoje é reserva do Juninho Capixaba. Tá. E outra dúvida, né? Porque além do Zeca tem outro jogador, e eu vi alguns jogos do Bahia no estadual,
e que estava se destacando, que pertence ao Inter também, né? Muita galera esquece, que é o Ramon, né? Jogador do time do Internacional, que não pode jogar amanhã também. Como é que tá o Ramon aí no Bahia? Bom, o Ramon, ele é titular do Sub-23, comandado por Dado Cavalcante, né? A torcida gostou da performance do Ramon. Eu diria que com a saída do Flávio para o futebol da Turquia, o Ramon seria o reserva imediato, seria o substituto imediato, né, do Flávio, melhor dizendo. Então, o Roger, ele talvez não tenha um olhar, assim, na época como treinador, um olhar atencioso para quem vem do Sub-23 e da base. Né, o Roger meio que, como eu falei lá no início, utilizava muito a palavra hierarquia. Para ele, quem se, vamos dizer, eu era o titular e eu talvez machucasse, quem meu reserva entrava imediato. Não queria saber se ele estava treinando bem, se chegava cedo, se dedicava. Se ele era o meu reserva imediato, ele era o titular. Para o Roger era assim. Mas o Ramon vivia um momento melhor. Né? O Ramon poderia ser esse reserva, esse substituto do Flávio, com essa saída do Flávio, né, ao lado do Gregory ou do Ronaldo, que o Ronaldo, inclusive, está em um momento melhor que o Gregory. O Gregory que veio sendo destaque do Bahia desde a sua chegada, 2018, 2019, mas esse ano de 2020 o Gregory ainda não se reencontrou ao bom futebol, sempre suspenso, sempre quando vai fazer aquela marcação mais firme, ele vai mais no jogador do que na bola e acaba tomando muito cartão bobo. E aí o Ronaldo está em um melhor momento, acho que até seria interessante uma dupla, o Ronaldo e o Ramon ali na cabeça de área. O Ramon está em um bom momento no Bahia, se machucou, né? Inclusive na véspera do Clássico, pelo Campeonato Baiano, mas é um jogador que, te digo que, sem dúvidas, superou a expectativa do torcedor e da imprensa também. Muito bom mesmo, não sei se para ti tá de bom tamanho. Não, acho que tá ótimo, esclareceu todas as dúvidas aí, o Lucas, né? Deu um bom panorama sobre o Bahia, né? Deu para entender bastante o que chega esse Bahia. Eu não vou deixar palpite, porque sempre quando a gente tem um convite, a gente não deixa palpite. Mas eu vou dizer o seguinte, Lucas, para quem quiser te acompanhar, os colorados querem saber um pouquinho mais do Bahia, do Vitória até acho que a gente não vai querer saber tanto assim, né? A gente não tem uma boa recordação do Vitória, deixa o Vitória falar. Mas quem quiser saber 2016, um justamente. Quem quiser saber mais do Bahia para te acompanhar, como é que faz? Bom, como eu falei no início, eu tenho um trabalho hoje independente, né? Eu tenho um canal no Instagram, @canal do LCC, né? Mas na verdade canal do LC, porque LC minhas iniciais, né? Lucas César. E no Twitter também eu venho a mesma @, né? Lá eu divulgo as informações de Bahia e Vitória. Também eu divulgo minhas lives, né? Segunda-feira eu tem um quadro que é o Placar Eletrônico, onde eu convido colegas da imprensa para a gente debater os jogos de Bahia e Vitória e fazer um prognóstico dos próximos jogos. No meio da semana, uma live com um convidado, um ex-jogador, um dirigente, né? E no final de semana, na sexta-feira, um papo com o torcedor. Né? Nessa sexta-feira, ontem, eu entrevistei Raíssa Visco, né? Que era do grupo Tricolocas, que é o movimento feminino do Bahia. Né? E aí ela falou da história do movimento, falando da mulher, o papel da mulher no estádio, a questão de assédio. Aí no outro final de semana já tenho convidada, que é com o movimento feminino do Vitória, e também tentando aí já um convite com o pessoal do Náutico, né, em Pernambuco, também para falar lá no canal. Então, assim, é um canal de informação e de entrevista, né, esse é o objetivo. E aí eu, com certeza, tanto colorado quanto os gremistas, o apaixonado por futebol do gaúcho, pode ir lá e com certeza vai ter material de qualidade e sempre estou aberto para a conversa, a gente vai ter esse papo bacana. Muito bem. Então, obrigado, Lucas, pela presença. Leandro Bez, encontramos. Obrigado, um grande abraço. No Mais 45, Valeu. lá no Voz do Gigante, bem dizer. E antes, né, você já sabe, lá no meu canal, no Colar Repórter, pré-jogo, a partir das 13h30 da tarde, pré-jogo de Internacional e Bahia, o juiz apitou o final do jogo, tem o papo reto, sem edição, também para a gente repercutir tudo do que aconteceu lá no Beira-Rio, a vitória do Inter, um tropeço, um empate, enfim, o que aconteceu, a gente vai repercutir por aqui. Beleza? Não esqueçam de dar o likezinho no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para levar mais informações para mais colorados e torcedores do Bahia também. Valeu! Valeu!